E a melhor forma de você se preparar é colocar conhecimento aqui dentro. Na boa, é aqui, é investir em você. E o melhor lugar disparado para você conseguir isso é na Cyberclass, que é o maior portal de marketing digital da internet. É uma plataforma de cursos voltados para você conseguir ganhar dinheiro na internet. São vários e vários cursos prontos já para você maratonar e ganhar um certificado em cada um desses cursos e turbinar teu currículo. E toda semana novos cursos estão chegando. Você pode aprender gestão de tráfego, social media, estratégias digitais, funis de venda, copyright, YouTube, Instagram e várias outras habilidades que nenhuma faculdade vai te ensinar. E tudo isso por R$29 por mês. E você ainda tem 7 dias para testar. Se você não gostar, todo o teu dinheiro é devolvido na hora. Não perde essa chance. Deixei o link na descrição, né? Bora se preparar para o teu poder também ser o dinheiro, né? Social. É jovem. É, sim. Se você tem uma população, tem pirâmides, né? Os gráficos são de pirâmides. Você sempre tem que ter menos gente, a princípio, menos gente idosa na ponta, e você tem que ter uma base mais larga. Você vai ver, tem site aí que o pessoal pode entrar e ver, não lembro agora o nome do site, tá em inglês e tal, mas você vê a curva, cara, é assim, ó. Embaixo, o Japão, então você tem um esforço do governo de pagar casamento, pagar lua de mel, pagar filho, isso não, a Finlândia também, porque eles falam assim, cara, a economia vai quebrar. Porque você não repõe gente. Você sempre tem que ter, né, uma nova geração para trabalhar, para sustentar quem está se aposentando. Então, se você tem uma grande... E o Brasil também, a gente tem um problema da Previdência enorme no Brasil, né? Um percentual do nosso PIB é enorme que vai para a Previdência, né? Para a Previdência. Essa pirâmide, né? Essa Previdência, equilibrar isso. Enfim, a gente pegou essa curva aí, mas eu meio para chegar até o momento atual. Assim. Com o país? Acaba, cara. Inclusive, a gente não podia adotar essa ideia de ter um filho no máximo por casal para chegar nesse maravilhoso final que a gente espera tanto. Inclusive guerra, cara. Tem países que, por exemplo, se os caras vão tomar uma atitude bélica em relação territorial, os caras têm que ver, peraí, a gente tem população para lutar uma guerra? Então tem toda uma história aí no Irã, por exemplo, que o Irã é o país com menor reposição demográfica. Superpopulação até outro dia, agora está com um problema contrário. Cara, mas então, aí a gente vai entrar nessa questão, porque tem um grupo que, na verdade, que eles querem... Para quem nunca ouviu falar, né, tem o tal do Fórum Econômico Mundial, que basicamente são os bilionários do mundo que se encontram lá em Davos, na Suíça, né? E você ainda, não, isso é... Aí você vê o filósofo deles, que é um cara chamado Noah Yuval Harari, que tem vários clipes no YouTube do pessoal que pode ver ele falando abertamente, falando assim, olha, a solução desse problema, desses comedores inúteis, porque a gente vai automatizar todos os trabalhos, né, tudo vai ser automatizado, e a gente vai fazer o que com essa população? Ele fala assim, a minha solução é droga e jogos de computador. Basicamente, vamos dopar todo mundo, deixar todo mundo no metaverso até que eles morram. É isso, cara. Então, você fala, você está viajando? Não. Convido o pessoal a pesquisar, entre aí no Google. Qual é o nome disso para a gente pesquisar? Como é que então, chega nisso? O nome uma boa do cara é isso, Noah Yuval Harari. Tá? Ele escreveu um livro, por exemplo, chamado Homo Deus, o Homem Deus, né? Que nós agora vamos entrar num novo momento da civilização humana, onde a gente vai controlar a evolução e nós não vamos mais morrer, isso é chamado transhumanismo, né? Tem um movimento transhumanista, onde a gente vai se fundir com a máquina, com a tecnologia, e nós vamos ser imortais, assim. Daí você fala, peraí, isso é ficção científica, isso é real, assim. E conforme você começa a estudar um pouquinho mais, você vê que, cara, esse Yuval Harari, por exemplo, ele teve uma conferência, basicamente, lá no Vale do Silício, né, acho que é em 2018, quando um dia ele falou para a galera do Google, ele falou, olha, eu estou muito feliz em estar aqui, porque aqui é onde as novas religiões do mundo vão ser feitas, no Vale do Silício. Eu fui lá uma vez, eu tive a experiência de dar uma palestra num evento lá do Vale do Silício, e ficar lá alguns dias e conhecer as pessoas e tal, e eles têm um modus operandi dentro do Vale do Silício assustador, que é a necessidade de estar agradando a todo mundo o tempo inteiro, porque eu não quero estar longe se amanhã uma dessas caras der certo. Então é muito louco. Você chega num lugar assim, pô, Felipe, nunca vi nada igual. Passei 3 dias, cara, assim, pô, tudo bem, por exemplo, você faz o quê? Ah, eu sou ator. Eu não sei quem você é. Beleza? Eu não sei. Conheci agora. Faz o quê?
Nada, aí me fode, né? Aí me arrebenta. Né? Então, você é esquerdista, então, né? Não faz nada, é esquerdista. Assim, né? Você é produtor, editor, depois, sei lá. Quando eu for apresentar, eu acabei de conhecer, ele vai se aproximar de mim. Quando ele se aproximar de mim, eu vou apresentar você como o maior ator do Brasil. Sim. E aí ele vai ouvir isso. E você vai apresentar ele para ele como o maior editor de vídeo do Brasil. Por quê? Porque você fica bajulando né? um ou outro o tempo inteiro. Porque se uma startup aqui, um desses caras dá certo, bomba, o cara tá perto. E é ridículo aqui. Eu fiquei naquele ambiente lá uns 3 dias, falei, meu pai do céu. Ninguém aqui me conhecia, eu virei o maior jornalista esportivo da história por uma semana. Uma semana eu era o melhor jornalista esportivo da história, ninguém me conhecia. Mas é interessante ver... Gerou vários contatos, evidentemente. Então, mas é interessante ver várias matérias, assim, eu estou falando de New Yorker Magazine, matérias da Wired, assim, qual que é... O que está por trás dessa galera? Qual que é o pensamento deles? Se eles têm alguma moral, se eles têm alguma religião... Né? Porque a gente vê só a coisa, né? Tecnologia, os avanços, a grana. Não. Por exemplo, Burning Man, né? Que é um festival que acontece lá, onde, cara, tem tudo quanto é desde droga, com questão de ocultismo, nasceu com a galera do Vale do Silício. É basicamente um festival pagão moderno. Né? E tem movimentos que eles falam que é neopaganismo. Inclusive tem cientistas do Vale do Silício que são proponentes de satanismo abertamente, assim. Falam que o satanismo é a melhor ética para um digital nômade, alguma coisa assim, entendeu? Mas não seria isso uma intervenção extremamente religiosa numa questão... Não, o cara... Vem cá, a princípio você falando... Então, aí a gente começa a chegar um pouco nessa questão do por que fala que não existe certo e errado, que na verdade existe certo e errado. Tem na lei, mas fora... Mas qual que é o lema do satanismo, né? Cunhado pelo Aleister Crowley, que é, né, o cara mago inglês do século passado, que era o mentor dos Beatles, né? O Jimmy Page comprou o castelo dele. Então... Fábio Júnior não é. Olha, o Rolling Stones, eles têm um disco Sympathy for the Devil, né? Abertamente. Nos anos 60, vários grupos tinham essa coisa, né? Tava muito é que uma gaveta abre outra, né? A Revolução Cultural dos anos 60 toda, que inclusive foi fabricado, né? A CIA tem uma grande produção. Timothy Leary, por exemplo, era um agente da CIA, né? O cara que introduziu o LSD. O LSD foi feito em laboratórios de Stanford, pelo governo americano. Enfim, o quê? Para você fazer uma engenharia social nos jovens, você mudar toda a ética dos anos